dia a todos, dando continuidade aos nossos estudos da nossa casa, que ainda muitos de nós ainda fazemos através da gravação, né, das nossas residências. Nós convidamos a todos a orar nesta hora, pedindo ao Senhor Jesus, aos bons espíritos, que nos ajudem a encaminhar o nosso pensamento, o nosso raciocínio, para que seja proveitoso todas as reflexões que vamos tentar trazer aqui na manhã de hoje, e que todos aqueles que possam se interessar em ouvir esse estudo possam ser sustentados, envolvidos no amor do Cristo, na paz, na esperança. Então, que de nossa parte nós possamos iniciar essa breve reflexão. Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 7, nos itens 7 a 10. O nome desse capítulo, muitos de nós já sabemos, se chama Bem-aventurados os pobres de espírito. E poucas palavras do Evangelho sofreram através dos séculos tão grande adulteração, tão pouca compreensão como estas, né? Os pobres de espírito. Então leiamos, em vez de pobres de espírito, pobre pelo espírito. Porque afinal, o que é ser pobre pelo espírito? Ser pobre pelo espírito é despojar do seu interior, do seu espírito, da sua essência, o apego pelas coisas terrenas, pelo poder das coisas terrenas, né, de cargos, de tudo que é circunstancial, né, que é transitório, e também do nosso amor, que ainda é muito egoísta, né, muito apegado. E esse aprendizado nos leva ao conhecimento e ao exercício da renúncia daquilo que é o interesse pessoal em detrimento do que é justo. E isso também nos leva a viver, esse aprendizado nos leva a viver em mais e maior comunhão com o Divino, com Deus nosso Pai. O pobre pelo espírito, então, é quando nós, encarnados ou desencarnados, já compreendemos que dentro da sua condição de espírito imortal, que trabalha pela conquista do desapego, dessa liberdade real, não só das coisas materiais, como falamos, mas e principalmente do nosso orgulho, da importância da personalidade que tenhamos nessa encarnação, enfim, de tudo que é transitório e fugaz. Mas reflitamos, né? Ninguém abandona algo que considera valioso sem que encontre algo mais valioso em substituição. Vamos lembrar as parábolas de Jesus, quando ele nos fala do tesouro oculto, da pérola preciosa, da dracma perdida, né? Quando ele se referia ao reino dos céus, e ele falava dessas parábolas, né? Quem ainda não encontrou esses tesouros, é muito difícil abandonar os pseudos tesouros e pérolas falsas dos bens terrenos. No livro O Sermão da Montanha, do Hubert Roden, ele nos fala assim: o verdadeiro abandono não consiste numa fuga ou deserção externa, mas sim numa libertação interna. Pode o milionário possuir externamente os seus milhões, estar liberto deles. E pode também o mendigo
não possuir bens materiais e, no entanto, viver escravizado pelo desejo de o possuir. E nesse caso, é ele, o mendigo, o escravo daquilo que não possui. Como o milionário pode ser livre, liberto daquilo que possui. Então, este possui, né, os milhões, a riqueza, sem ser possuído por elas. E aquele é possuído pelo que não possui. A gente tem que parar para pensar nisso, né? Então, o principal é saber possuir ou não possuir. Ser rico ou ser pobre são coisas que nos acontecem, são coisas circunstanciais, não são coisas estruturais, e que é uma coisa que vem de fora. Mas a arte de saber ser rico ou de ser pobre é algo que nós produzimos e que nós conquistamos, que nós aprendemos de dentro para fora. Isso o Berto Roden falando, né? O nosso ego humano é muito fraco e aí precisa ser escorado por muitos bens materiais e por muitas posturas na vida, né? De cargos, de reações. Mas o nosso eu divino, ele é tão forte que pode dispensar todas essas escoras e muletas externas e sentir-se perfeitamente seguro pela força interna do espírito. Todo problema, então, está em saber ultrapassar a fraqueza e insegurança do nosso ego e entrar na força e segurança da nossa essência divina. Ser rico não é pecado e ser pobre não é virtude. Virtude e pecado é saber ou não saber ser rico ou ser pobre. Interessante essa passagem de Roden, né? E ele fala então, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, os que pela força do Espírito se emanciparam dessa escravidão da matéria. Deles é o reino dos céus. Aqui, agora e sempre. Não precisa desencarnar para ter acesso ao reino dos céus. É a maneira como se vive, né? Porque o reino dos céus está dentro do homem e é uma experiência do espírito, não é uma experiência do corpo. E aí, esse espírito leva consigo o reino, esse reino de que Jesus nos falava e a sua consequente felicidade, para onde quer que ele vá, na terra ou desencarnado. E Jesus, então, leva aquelas almas consideradas pobres em espíritos, os simples, que são totalmente ou em processo de desapego, né, das riquezas e das coisas materiais, dos objetivos mundanos, em consideração ao propósito de buscar Deus e servir os outros. Então ele nos fala, bem-aventurados sois vós, que através, mesmo sofrendo privações, procurais pelo único que vos aliviará para sempre das vossas carências. Quando nós aprendemos, um pouco que seja, a renunciar mentalmente ao desejo dos objetos apenas materiais deste mundo, sabendo que eles são ilusórios, passageiros e fugazes, perecíveis e enganosos, nós começamos a encontrar a verdadeira alegria na aquisição dessas qualidades espirituais que satisfazem permanentemente. Então, nos itens de 7 a 10, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, nos fala sobre os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. No item 7, Jesus então fala, graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra,
por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Essa é uma passagem que está em Mateus, no capítulo 11, no item 25. O que Jesus quer dizer com essa passagem? Vamos refletir nisso, né? Que os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e dos seus conhecimentos e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como coisas menores, coisas indignas, que não lhes merece atenção. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, aos seus conhecimentos acadêmicos, por exemplo, muitas vezes levam a negar aquilo, porque estando acima dos seus conhecimentos, acham que os depreciaria. Né? Então, levam a negar até mesmo a realidade da divindade. E se admitem-na, contestam-lhe um dos mais belos atributos, que é a ação providencial constante sobre todas as coisas deste mundo, sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Porque pensam que a inteligência que possuem e os conhecimentos que possuem os tornam aptos a tudo compreender e não podem compreender e nem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Dizendo, aí Jesus continua nessa passagem dizendo assim, quer dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, continua dizendo assim, que o reino dos céus é dos simples, que Jesus quis significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade do coração e humildade do espírito, e que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. É claro que em todas as circunstâncias, Jesus coloca a humildade na categoria das virtudes que aproximam o homem de Deus e o orgulho entre os vícios que dele o afastam. Mas vamos lembrar um pouquinho sobre o que Jesus queria nos dizer quando falava em reino dos céus. É um reino que não é feito de políticas, nem de relações humanas. Não tem superiores, não tem inferiores. É uma condição interior, de dimensão pessoal, de caráter espiritual, moral, mental, psíquico, psicológico. Esse reino dos céus é uma condição interna, de vivência interna. E existe em todos aqueles que buscam a comunhão com Deus, em menor ou maior escala, que buscam verdadeiramente conhecer a vontade de Deus, a vivência da lei de amor, de justiça e caridade. Lembremos também o que Jesus queria dizer quando ele fala: a ninguém é concedida a entrada nesse reino. Porque a entrada nesse reino não é uma coisa concedida, é uma coisa buscada e conquistada por cada um, na sua individualidade. E Jesus nessa passagem ainda diz, porque o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Exatamente por causa disso. Porque cada um que vivencia a simplicidade interior, conquista e vive essa entrada e essa estada, mesmo na vida material, mas já percebendo o que é o reino de Deus em si mesmo.
No item 8, nos diz assim: pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são pobres de espírito, né? E por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, que seriam os mais aptos, apenas na aparência, a compreendê-las. Então, os primeiros são os humildes, os simples de coração, aqueles que não se consideram superiores. E os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, aos quais se julgam superiores porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Porque naquela época, douto era sinônimo de sábio. E no item 9, no Evangelho, nos diz assim: o mesmo se dá hoje com as verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos são tão poucos esforços façam para os convencer. Isso em várias conversas a gente ouve, em cursos, em conversas mesmo com familiares. Por que o Espiritismo não faz fenômenos se aparecerem na minha frente para me convencerem? É a mesma interpretação, né? Porque a razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé, com humildade, a luz. E daqueles que se supõem na posse de toda sabedoria e que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a existência. O poder de Deus não se manifesta para os pequenos, que são os simples, porque se manifesta em toda a natureza. Então, é uma observação da natureza, no livro da natureza, né? E também nos maiores, desde que queiram. A divindade não força o nível da nosso orgulho, não para se impor. E para vencer essa nossa incredulidade, Deus emprega os meios todos os dias mais convenientes, até que o nosso orgulho se renda. E são técnicas e estratégias absolutamente individualizadas, porque os espíritos amigos, que dirá a divindade, nos conhece melhor do que a nós mesmos. E sabe quais são as brechas, quais são as portas que a gente começa a abrir para que todo esse conhecimento possa nos chegar ao nosso coração. Não é a incredulidade que se compete prescrever-lhe o que deva fazer. É como se nós disséssemos: se queres me convencer, tens que proceder assim, ou dessa maneira, ou em tal ocasião. No Evangelho segundo o Espiritismo, então, nos é dito: não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus e nem os espíritos, que são os executores de sua vontade, se lhes submetam às exigências. Meus queridos, no entanto, a qualidade do amor divino, a qualidade do amor de Jesus por todos nós, e Ele nos falou disso tantas vezes, sempre nos irá buscar e saberá guardar a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, para conhecê-lo e para aceitá-lo. Jesus falava que o bom pastor, deixa o rebanho esqueço a palavra agora, e vai buscar a ovelha perdida, sempre.
Só que no nosso caso, nós, as ovelhas perdidas, temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que a espiritualidade e a divindade não interfere desta maneira. Então, aguarda o momento onde nós estivermos mais aptos a compreender o que é preciso, o que é necessário para o nosso crescimento. No item 10, também continuando essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nos é dito assim: perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que o poderia, e o faz o tempo todo. Mas então, que mérito teriam os incrédulos e para que serviria? Não se vêem todos os dias as criaturas que não cedem nem à evidência dizerem, ainda que eu visse, não acreditaria? Eu já ouvi isso de algumas pessoas e de mim mesmo, em épocas atrás, quando eu era até os 30 anos, até os 30 não, mas até os 20 e poucos eu era totalmente cética, incrédula e crítica, profundamente crítica. Coisas aconteceram onde esse chamado me chegou e aos poucos a minha incredulidade, a minha dureza de coração foi abrindo brechas para que esse amor imensurável do Cristo e de Deus nosso Pai pudesse ir aos pouquinhos me sensibilizando. E o quanto ainda temos que ser sensibilizados. E no Evangelho, então, nos dizem, esses se negam a reconhecer a verdade e é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-lo, nem o coração para senti-lo. Então, é uma questão de amadurecimento do espírito, de diminuição do orgulho, porque ele nos diz que o orgulho é a catarata da alma e que nos tolda toda a visão. Então, de que adiantaria apresentar a luz a um cego? Primeiro, é necessário tratar essa catarata, que no caso é o orgulho, e depois toda essa visão se abrirá naturalmente, ao longo do tempo. Mas que Deus nosso Pai, Jesus, não deixa ao abandono nenhum de seus filhos que se acham perdidos, porque sabe que cedo ou tarde esses olhos se abrirão. E isso se dará de vontade da própria pessoa, que será vencida pelos tormentos da incredulidade. E nós próprios, os incrédulos, nos aproximaremos e retornaremos quais filhos pródigos. Vamos ver essa teoria num dos maiores exemplos que é tão conhecido de todos nós, a história de Paulo e Estevão. Eu vou lembrar essa história de que muitos de nós já conhecem, já lemos esse livro. Se não lemos, leiamos. E se já leiamos, releiamos, porque é um manancial de aprendizado e de reflexão e que nos dá muito material de amadurecimento mesmo durante essas reflexões. Mas para quem ainda não conhece, ou relembrando quem já conhece, esse livro nos conta a história de Paulo e de Estevão, e na época, Saulo de Tarso, e Estevão também não se chamava Estevão, era Gesiel, e de muitos outros personagens, como Abigail, e Gamaliel, e Ananias, e muitos outros personagens.
Mas no início, o livro se concentra um pouquinho na história desses 3 personagens, desses 3 espíritos que viveram isso. Saulo, Gesiel e Abigail. Os 3 eram judeus, vivendo por volta de 30 anos após a crucificação de Jesus. Nenhum dos 3 conheceu Jesus pessoalmente. E os 3 tinham virtudes já conquistadas, mas virtudes diferentes. Gesiel, que depois vem a ser Estevão, é levado para as galeras após a prisão de seu pai, quando ele e Abigail, sua irmã, assistem o seu pai ser torturado, humilhado e morto. E Gesiel, então, depois disso, é levado como escravo. Isso pelos romanos, né, gente? Gesiel é levado para as galeras como escravo. E libertam Abigail. Gesiel, nas galeras, certa hora, é chamado a cuidar de um romano que estava infectado por uma doença que era contagiosa, e os romanos achavam que ele, cuidando dele, corria também o risco de se contagiar e, se fosse o caso, morresse junto. Esse soldado que ficou doente, ele era romano. E ele, então, muito sensibilizado e agradecido durante todo o tempo que Gesiel o cuidou, combina com Gesiel que vai libertá-lo no primeiro próximo porto, escondido dos demais soldados. E só pede a ele que mude de nome. E é nesse momento que ele passa de Gesiel a se chamar Estevão. Num primeiro momento, acuado por esse poder romano, o pai dele tinha sido, como falei, humilhado, vilipendiado dos seus bens materiais, torturado e morto. Mas todos eles eram muito confiantes em Deus, principalmente os 2 filhos. E Abigail, quando foi solta, ela ficou sozinha no mundo, porque o irmão tinha sido preso, né, e o pai morto. E ela acaba sendo adotada por um casal que tinha também perdido o filho, um casal judeu que tinha perdido o filho, e foi criada com muito amor e com muitos bons recursos, né? E nunca mais soube notícias de Gesiel. Já Saulo, filho de comerciantes ricos, judeu também, cidadão romano, era aluno do renomado Rabino Gamaliel, que era um zeloso defensor da Torá, e ensina tudo isso a Saulo. Eles eram fariseus. E Saulo, então, com esse aprendizado de Gamaliel, galga uma posição de poder no Sinédrio. E crendo-se na responsabilidade de manter as tradições da lei mosaica, dentro daqueles padrões rígidos da época, começa a punir quem não vivesse, quem assim não vivesse ou não concordasse. E passou a julgar como missão religiosa, passou a se julgar como defensor e como uma missão religiosa, combater o cristianismo, até destruí-lo, que era nascente na época. Então ele passou a perseguir os seguidores do Cristo, porque eles tinham abandonado a lei mosaica para seguir um tal de Jesus, né, que no livro, no início, chama muito de carpinteiro nazareno. E ele considerava um monte de fanáticos aqueles judeus que tinham se tornado cristãos e que pregavam e diziam que Jesus havia ressuscitado dos mortos. E Saulo fazia isso não porque fosse um homem mau, mas porque ele era rígido, comprometido, mas era orgulhosamente fiel às tradições segundo as quais ele havia sido formado.
Depois de um tempo, ele conhece Abigail e os dois se enamoram e prometem se casar. Na época, Simão Pedro, discípulo de Jesus, junto com Tiago e João, tinham criado com muita dificuldade a Casa do Caminho, que ajudava todo tipo de carência, necessidades, doenças. E certa vez recolhem Gesiel, que tinha depois sido solto do navio, andado pelo deserto durante muito tempo, estava doente, fraco, ferido, agora já retomado, já renomeado como Estevão, depois de ter se libertado. Então a Casa do Caminho recolhe Gesiel, agora Estevão, e trata dele. E ele, ao se recuperar, com a fé que ele já tinha conquistado em si, ele passa a ajudar Pedro a conhecer e a entender melhor as propostas do carpinteiro nazareno, como Jesus é chamado no livro, e se torna um grande estimulador e divulgador da doutrina de Jesus, trazendo consolação e bom ânimo para todos aqueles que eram atendidos na Casa do Caminho. E é nessa trama da vida que os três se encontram. Saulo, ainda Saulo, Gesiel, que agora já se tornara, já se renomeara, já se autorrenomeara de Estevão, e Abigail. E Saulo, então, vai à Casa do Caminho e ouve Estevão e pede para discutir com ele, e Estevão, não querendo discutir, fica calado. E Saulo, muito indignado por ele se sentir atingido no seu orgulho, convoca Estevão ao ir ao Sinédrio e dá a palavra a ele para poder discutir. E naquela situação, Estevão aceita e argumenta com Saulo sobre as passagens de Jesus, sobre as verdades que Jesus tinha traído. E Saulo, então, mais atingido no seu orgulho, resolve, então, que vai perseguir Estevão e vai e manda prender todos da Casa do Caminho. Então vão presos Estevão, Pedro, Tiago e João, que eram os principais da Casa do Caminho. E Gamaliel, que foi o seu primeiro e grande instrutor, após conhecer melhor, porque ele também foi chamado por Pedro para ir conhecer a Casa do Caminho, e ele fica impressionado com o trabalho de Pedro. E ele, ao conhecer melhor, então, a Casa do Caminho, ele começa aos poucos a entender. Então, ele, certa vez, mas ainda está velho, e ele não se afasta do Sinédrio ainda, mas ele tem uma proposta de em muito pouco tempo se afastar. Então ele chama Saulo e intercede por favor dessas pessoas, pedindo que os libertem. Tenta convencer Saulo das propostas maravilhosas de Jesus, mas Saulo, irredutível, mas com muito respeito que ele tinha por Gamaliel, ele aceita então soltar da prisão Pedro, Tiago e João. Mas não aceita soltar Estevão, porque afinal de contas a luta do orgulho tinha sido pessoal com Estevão. E não só não aceita soltar Estevão, como marca o apedrejamento, a sua morte por apedrejamento. A sua relação com Abigail estava num crescendo, já tinham se trocado votos de amor e de compromissos e marcado casamento e tudo. Então, Saulo convida a noiva Abigail
para ir assistir o seu primeiro grande ato com o poder que ele estava conquistando no Sinédrio. Abigail, meio assim, receosa, assistir apedrejamento, mas por amor e obediência e devoção a Saulo, ela aceita de ir. E ao chegar lá, Estevão sendo apedrejado, e é quando Abigail reconhece o irmão, fica desesperada e implora ao noivo clemência. E Saulo, ainda reticente, mas manda suspender o apedrejamento já no final, já com Estevão nas últimas, né? E manda retirar o corpo de Estevão para uma sala reservada, e Abigail, então, correndo, coloca Estevão em seu colo e ampara-o em seu colo, ainda nas suas últimas palavras, quando ele a reconhece e fala: Abigail, minha irmã. Saulo, então, acredita que realmente aquela pessoa que ele tinha mandado apedrejar era irmão de Abigail. Fica muito constrangido. Estevão falece, né? Saulo, então, fica atônito, mas continua se mantendo rígido em suas ideias. E não compreendia, porque ele não compreendia o que todos que aceitavam Jesus estavam vendo, né, naquelas ideias daquele homem, daquele carpinteiro nazareno, que ele considerava como um impostor da lei mosaica, que tinha morrido crucificado, até porque ele, Saulo, considerava Jesus um covarde e um impostor perigoso. E a consciência de Saulo começa a achar que ele não tinha mais condições de ter um relacionamento com Abigail, se afasta completamente dela. Abigail, muito mobilizada pelo sofrimento de ver o seu irmão, que há muito não sabia notícias, e quando sabe, o vê sendo apedrejado pelo seu próprio noivo. Fica muito debilitada, e mas ela ainda tinha esperanças na relação com Saulo. Mas com o afastamento de Saulo, ela cai numa profunda doença de pulmão, né? E a gente sabe que naquela época não tinha muito tratamento para essas coisas. Depois de algum tempo, uns 8 meses parece, Saulo, muito saudoso de Abigail, vai procurá-la, e aí então que ele sabe da doença grave dela, e em muito pouco tempo, na própria presença dele, ainda ela desencarna. E Saulo, cada vez mais angustiado, agora, já pelo início da sua responsabilidade, que já se torna de remorso e culpa, com muita saudade da perda da sua noiva, perde a total paz de consciência, mas ainda continua insistindo. E quando sabe que foi através da visita de Ananias, que era um senhor andarilho, que ao visitar aquela cidade onde Abigail morava, que era Jope, né? E ele vai e ele descobre que foi Ananias que, conversando com ela, ajudou-a na sua conversão. Ele resolve sair em busca de Ananias para também matá-lo, por achar que ele era o culpado da conversão da noiva e de toda a sua desdita. Então, Jesus, antes era Estevão e Jesus, agora passa a ser Ananias e Jesus, os grandes culpados da sua infelicidade. Uma pequena paradinha aqui
e nos perguntar: por quê? Por que será que Saulo de Tarso sentia, vivenciava, praticava, pensava desse jeito que o levou a fazer tudo isso? 2 segundos para responder. Gente, pelo orgulho. O orgulho da sua posição, do seu conhecimento, do seu cargo, das suas tradições, da sua cultura, apenas pelo orgulho do seu saber. Desse poder transitório, dessa posição transitória, dessa imagem de homem público, dos seus bens. Eu contando essa história para o meu marido, que nunca leu esse livro, ele diz: você parece que está vivendo esse livro de novo. E eu falo: é claro, porque a gente lê essa história e vê no dia de hoje, na mídia de hoje, toda essa história se repetindo. Em várias relações, em vários conhecimentos que a gente tem, a gente vê essa história se repetindo. Então, nessa busca de, voltando a Saulo, nessa busca de Saulo para encontrar Ananias, que ele vai a Damasco, e é nessas estradas de Damasco, então, que ele tem o seu encontro na visão de Jesus, lhe perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai do cavalo, fica cego. E aí ele é levado pelo seu ajudante para uma hospedaria, até a chegada de Ananias, que recebe uma mensagem intuitiva de Jesus de ir a essa estalagem para curá-lo. O que acontece depois? Leiam o livro e vejam como Saulo se transforma em Paulo de Tarso, o discípulo que não conheceu Jesus em vida material, mas que foi um dos maiores divulgadores de suas propostas 3 anos depois da sua estada no deserto. Para finalizar, então, a nossa reflexão, eu apenas deixo a pergunta: que preço todos temos pagos pelo nosso orgulho, por manter o nosso orgulho, a nossa vaidade de status ou da condição terrena que estejamos usufruindo, ou por nos negarmos a aprender o caminho de sermos mais simples, de buscarmos entender as propostas do Cristo para todos nós e de suas palavras de vida eterna. Fica então aqui, meus amigos, a reflexão para cada um de nós, no nosso íntimo, no nosso coração. Que preço temos pago por mantermos o nosso orgulho? Que Jesus nos abençoe e nos ajude a que nós possamos abrir essas brechas para que Ele possa entrar em nosso coração, nos buscar em sua amorosidade, nos envolver com seu imenso amor e todas essas palavras no dizer do Espírito Emmanuel, palavras de vida eterna, para que aprendamos ainda em vida encarnada a conhecer o reino de Deus em nós. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e muito obrigada pela atenção.